Oh, peraí, filho. Vamos já colocar cá no. Boa tarde, Pedro. Fala boa tarde. Tudo bom? Quer falar? Bem, você. Isso. Eu ia levar nessa pergunta. Perfeito. Vai pra tá me ouvindo? Ah, então tá. Tá. Boa tarde, Bianca. Já vamos começar, tá, gente? Você está com o caderno aí? Boa tarde, Maria. Boa tarde, Miguel. Oi, Luiz, tudo bom? Vamos começar então, gente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, já que este me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me papai e me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha só, hoje eu vou contar uma história, tá bom? Uma história que eu achei bem legal e achei que vocês iam gostar, tá? O que eu quero de vocês? Primeiro que prestem muita atenção, tá bom? Na história que eu vou contar. Se não entender uma parte, pede pra mim repetir, que eu repito, tá bom? Por que vai ter que prestar atenção, professor? Porque depois da aula, vocês vão ter que fazer um resumo da história, tá bom? Beleza? Então, eu vou ler, vocês prestem atenção, e no final da aula, assim que sair da aula, escreve um pequeno resumo do que aconteceu, tá bom? E também hoje vai ter uma lição especial. Fazer um desenho, tá? Como vocês quiserem, do jeito que vocês quiserem, com as cores que vocês quiserem, fazer um desenho da parte que você mais gostou dessa história, tá bom?
Então eu vou ler, prestem muita atenção, depois da aula faz o resumo e desenha a cena que mais gostou. No meio da história, eu vou dar algumas paradas para fazer os comentários, conversar um pouquinho com vocês e também para a gente pesquisar algumas palavras diferentes, tá bom? Então, se tiver no cenário aí perto, ajuda, tá bom? Vamos lá então? O nome da história chama A História de Cincinnato. Cincinnato é um nome, tá bom? Um nome bem diferente, né? Vamos lá. Havia um homem chamado Cincinnato. Esse homem chamado Cincinnato morava numa fazenda próxima à cidade de Roma. Já fora um homem rico e ocupara as patentes mais elevadas no país, mas de uma forma ou outra acabou perdendo toda a riqueza. Certo? Cincinnato era rico, Cincinnato perdeu toda a riqueza. Era, agora, tão pobre que precisava fazer todo o serviço da fazenda com as suas próprias mãos. Mas, naquela época, o preparo da terra era considerado um trabalho nobre. Cincinnato era tão inteligente e justo que todos confiavam nele e lhe pediam conselhos. Sempre que alguém estava em apuros e não sabia o que fazer, os vizinhos diziam: vá conversar com Cincinnato, conte-lhe tudo e ele o ajudará, com certeza. Certo? Apuros, vocês conseguem me dizer o que é? Apuros? Apuros é quando você está em perigo, significa perigo. Isso. Quando uma pessoa está em apuros, ela está em perigo, certo? Uma situação complicada. Acontece que, nas montanhas perto dali, vivia uma tribo de homens atrozes, semi-selvagens, que estavam em guerra contra os romanos. Anotem aí, atrozes. É com Z, tá? Atrozes. Plural de atroz. É um adjetivo. Peraí, como é? Eu quero pegar. Oi, Que? Como é o nome substantivo? Não, ó. Vivia uma tribo de homens atrozes. Os homens são atrozes. Que é isso? É o que vai pesquisar no cenário. Então, como que escreve essa palavra? Vou colocar aqui no chat, tá bom? Tá bom. É com Z. Atrozes. Conseguiram ver? Beleza. Pode falar, Luiz. Não tá dando pra te ouvir. É que tá com o microfone desligado. Tava mutado, aí você desmutou, mas não saiu o som. Bem, todo mundo anotou? Sim? Beleza. Acontece que nas montanhas perto dali de Roma, vivia uma tribo de homens atrozes, semi-selvagens, que estavam em guerra contra os romanos, certo? Então os homens atrozes e selvagens estavam lutando contra os romanos. Haviam persuadido, ou seja, enganado, outra tribo de guerreiros corajosos a ajudá-los. E juntos marcharam em direção à cidade, saqueando e roubando pelo caminho. Certo? Então, esses homens atrozes se juntaram a uma tribo de selvagens e estão atacando Roma.
vangloriavam-se de que seriam capazes de derrubar as muralhas de Roma e que iriam atear fogo às casas, matar todos os homens e fazer das mulheres e crianças seus escravos. A princípio, os romanos, que eram um povo orgulhoso, de bravos guerreiros, não viam nenhum perigo naquela ameaça. Todos os homens eram soldados. E o melhor exército do mundo partiu para combater os saqueadores. O melhor exército do mundo, o exército romano. Ninguém ficou em casa a não ser os chamados patriarcas, que são anciões, de cabelos brancos, os magistrados que faziam as leis da cidade. Opa, magistrados. Anotem aí. Vou mandar no chat também. Magistrados. Esse sim é substantivo. O magistrado. Aí tem plural, né? Os magistrados. Pronto, vou continuar. Ninguém ficou em casa, ou seja, ninguém ficou na cidade, a não ser os chamados patriarcas, de cabelos brancos, os magistrados que faziam as leis da cidade, e uma pequena companhia de guardas encarregado de proteger as muralhas. Certo? Então só ficou os patriarcas e os guardas. Todos mesmo, achavam que seria fácil forçar os homens atrozes a voltarem para o seu devido lugar. Ou seja, todos os romanos falavam, não, aqueles selvagens lá, aqueles homens atrozes, eles não dão trabalho não, nosso exército de Roma é o melhor exército do mundo, eles vão dar conta rapidinho dos homens atrozes e mandar eles de onde eles vieram. Ainda não sai som, Luiz. Deve ser um probleminha no seu microfone. Ah, qual palavra eu falei? Magistrados. Tá aí em cima no chat. Magistrados. Com G, tá? Magistrados. Escreveu? Acho que sim, né? Vou continuar. Se não conseguiu pegar a palavra, manda mensagem no chat que eu repito. Porém, tá? Porém é igual a um mais, um entretanto, tá bom? Porém, entretanto, uma certa manhã, chegaram 5 cavaleiros pela estrada que vinha das montanhas. Cavalgavam em grande velocidade, e tanto os homens quanto as montarias estavam cobertos de poeira e sangue. Diga, Pedro. Os cavaleiros eram o quê? Cavaleiros de onde? Parece que são cavaleiros romanos. Vamos ver. Eles estão com pressa. Ah, apareceu uma palavra aqui. Também quero que vocês pesquisem. Montarias. É um substantivo. Montarias. Aqui tá no plural, né? Montarias. João, que chegou agora, a gente tá lendo uma história, tá bom? É pra prestar bastante atenção. Por quê? Porque depois eu vou fazer um resumo da história e você também vai ter que fazer um desenho da parte que você mais gostou, tá bom? Do seu jeito, com as cores que você quiser, tá bom? E anota aí no seu caderno para procurar no dicionário a palavra montarias, como tá no chat. Luiz? Eu gosto de desenhar.
Luiz, quer falar? Mandar mensagem no chat, pelo menos, porque o microfone não tá funcionando. Alguém tá ouvindo o Luiz? Não. Hum. Tá bom. Tá bom. Luiz, realmente acho que é o seu microfone. Montarias que eu falei. Escreva no caderno, montarias. E aí, João, você tá bem? Vamos lá. Então, ó, recapitulando. Tem um homem chamado Cincinnato, ele era muito rico, ficou pobre, agora ele tá num sítio perto de Roma, ok? E ele é um homem muito sábio. Todo mundo vai pedir conselho com ele quando tá em apuros, né? Em perigo. Tem uns homens atrozes perto de Roma, uns homens bárbaros, selvagens, que estão atacando Roma. Certo? E aí um exército de Roma foi mandado contra esses homens atrozes e do nada, a parte que a gente está agora, chegaram 5 cavaleiros apressados, tanto eles como as suas montarias, que vocês vão pesquisar no cenário, certo? Montarias. Eu acho que montaria significa o que? Os cavalos, né? Que eles estão montando, deve ser isso, né? Montarias, aquilo em que você monta, é por aí mesmo. Então, pode ser qualquer coisa. Pode ser uma rena, pode ser um cavalo, pode ser um. Não sei. Pode ser qualquer coisa, então. Mas mesmo assim pesquisa no cenário, tá bom? O vigia reconheceu-os, ou seja, reconheceu aqueles cavaleiros, e perguntou-lhes ao cruzarem os portões: por que chegam dessa maneira? O que aconteceu com o exército romano? Eles não responderam e continuaram cavalgando, percorrendo as ruas tranquilas com toda velocidade. Todos correram no seu encalço, curiosos por saber o que estava se passando. Opa! Beleza, Luiz. Encalço. Assim. É uma palavra legal pra usar com os irmãos, né? Para de ficar no meu encalço. Vou anotando aí. Encalço. Também é substantivo. Todos correram no seu encalço, curiosos por saber o que estava se passando. Pronto? Vamos lá. Roma não era muito grande nessa época, e os cavaleiros logo encontraram o mercado central, onde estavam os anciões, os patriarcas. Só então apearam e contaram a história. Opa, mais uma palavrinha legal da gente saber o que é. Está escrito apearam, mas no dicionário não tem apearam, tá? Por quê? Porque é um verbo. Então a gente pesquisa apear, deste jeito. João, não esquece de anotar as palavras que eu estou mandando anotar. Encalço, apear. Tá tudo no chat se estiver indo muito rápido, tá bom? Só então os cavaleiros apearam e contaram toda a história. Ontem mesmo, nosso exército atravessava um estreito vale entre duas escarpas. De repente, 1000 selvagens das montanhas saltaram sobre nós, saindo da reentrância das pedras por todos os lados. Bloquearam nosso caminho e a passagem era tão estreita que não conseguimos sequer lutar. Tentamos retornar, mas eles haviam bloqueado a retaguarda também. Opa, retaguarda.
Tentamos retornar, mas eles haviam bloqueado a retaguarda também. Surgiam de todos os cantos e jogavam pedras lá de cima. Fomos pegos numa armadilha. 10 de nossos homens meteram as esporas nos cavalos e 5 conseguiram passar pelos inimigos. Os outros 5 tombaram, atingidos pelas lanças dos selvagens das montanhas. E agora, ó patriarcas romanos, enviem socorros para o nosso exército imediatamente, ou serão todos mortos e a nossa cidade será tomada. É o João ou o José? De qualquer jeito, Benino. Vamos lá, vamos continuar. Ó, a gente tá lendo uma história, tá bom? E aí eu vou pegando algumas palavras para anotar no caderno e depois pesquisar no dicionário, tá bom? Então vai anotando as palavras que eu vou falando. Teve uma aqui agora. Ah, essa aqui vocês provavelmente sabem o que significam, mas não nesse contexto. O que vocês pensam que significa a palavra socorro? Socorro significa. Depende, tipo, uma pessoa pedindo socorro, pedindo ajuda, e também. Eu vou ajudar o seu socorro. Vai socorrer ela, que sim, vai ajudar ela. Então significa ajudar, socorro. Isso. Vai ajuda. Exatamente. Quando você pede socorro, por exemplo, você tá lá em perigo e você vai lá, socorro, socorro, você tá pedindo ajuda, certo? Só que você não precisa usar só desse jeito, só numa exclamação, né? Socorro! Você pode falar também, você pode me dar socorro? Ou seja, ajuda, certo? É o que eles estão falando aqui. Olha, a gente foi pego lá por bárbaros, certo? Só a gente sobrou e vocês têm que mandar alguém lá, vocês têm que mandar socorros, certo? Que é o plural de socorro. Vocês têm que mandar socorros pra ajudar aquele exército lá. Entende? Por que isso? Porque os bárbaros não são tão burros quanto eles pensavam, certo? E acabaram fazendo uma armadilha pro exército romano. Agora eles estão em sérios apuros, certo? Vai lá, Luiz. Vê se funciona. Resumindo para os dois que entraram agora. A gente está lendo uma história, tá bom? Eu vou dando algumas pausas e nessas pausas precisa colocar as palavras no dicionário, tá bom? Anotar a palavra no caderno para depois pesquisar no dicionário. É importante prestar bastante atenção na história, por quê? Porque depois da aula, vocês vão ter que resumir no caderno a aula e depois fazer um desenho da parte que mais gostou, tá bom? Diga, Pietra. Por que aquele que apareceu no primeiro, que é o Benny, que depois ele ficou, por que ele apareceu na história? Será que ele vai fazer alguma coisa de importante? Desculpa. Por que ele apareceu no começo da história? Não sei. Ele vai fazer alguma coisa, será? Porque, né? Até agora Será que é algum soldado? no sítio, sem É, falar o problema dele só no começo. Vamos ver, deve ter alguma coisa a ver, senão não teria falado, né? Tenta aí, Luiz, vamos ver se tá funcionando seu microfone. Luiz, tá me ouvindo? Tenta aí o microfone. Vamos ver se agora vai. Agora tá te vendo, pelo menos. Tô melhor agora o áudio. Boa, agora tá te ouvindo. É que eu fui pro celular. Entendi. Boa. Ó, resumindo pros dois que entraram. Tem um homem chamado Cincinnato. Ele era muito rico, ficou pobre, agora ele vive num sítio perto de Roma. Roma estava sendo atacada por bárbaros, enviaram um exército, o exército deles, né, que é o melhor do mundo, segundo eles mesmos. Enviaram esse exército, só que esse exército foi pego numa cilada. Chegaram 5 cavaleiros para avisar sobre isso e agora alguém precisa ir lá para expulsar os bárbaros. Vamos ver o que acontece. E os sábios homens de cabelos brancos disseram, os patriarcas, né? O que vamos fazer? Quem haveremos de enviar, se só nos restam os guardas das muralhas e os meninos?
E quem estaria apto a conduzi-los para salvar Roma? Apto. Uma boa palavra aí para vocês anotarem no dicionário. Que palavra? Assim, ó. Apto. É um adjetivo, tá? É quando você está apto a algo. Apto. Não esquece de anotar, tá, João? O que vamos fazer? Quem haveremos de enviar se só nos restam os guardas das muralhas e os meninos? E quem estaria apto a conduzi-los para salvar Roma? Todos balançaram as cabeças, lastimando-se, pois não parecia haver esperanças. Até que alguém gritou: Mandem buscar Cincinnato! Ele vai nos ajudar! Aqui que entra Cincinnato. Cincinnato estava no campo, tranquilo, arando a terra. Arando a terra é quando você pega a enxada, sabe? E tira a grama da terra. Quando os enviados de Roma chegaram, sôfregos. Apareceram duas palavras aqui, mas eu vou escolher só uma. Lastimar. Os patriarcas estavam se lastimando. Lastimar, lastimar. É uma palavra bonita, eu acho. E faz todo sentido com o significado dela. Vamos lá. Esperar um pouquinho. Tá. Todos balançaram as cabeças, lastimando-se, pois não parecia haver esperanças. Até que alguém gritou: Mandem buscar Cincinnato! Ele vai nos ajudar! Cincinnato estava no campo, tranquilo, arando a terra, quando os enviados de Roma chegaram, sôfregos, ou seja, sofrendo. Interrompeu seu trabalho, cumprimentou os dois com amabilidade e aguardou o que tinham a dizer. Ponha seu manto, Cincinnato, disseram eles, para ouvir as palavras do povo romano. Ele ficou assustado com aquilo. Está tudo bem em Roma? Ele perguntou, enquanto pedia à sua esposa que lhe trouxesse o manto. Ela trouxe seu manto. Cincinnato limpou a poeira das mãos e dos braços e jogou o manto sobre o ombro. Os enviados então lhe contaram a razão da visita. Ou seja, os enviados contaram. Então, tem os bárbaros, o exército foi lá bater nos bárbaros, mas foram pegos numa cilada. Agora alguém tem que liderar os guardas dos meninos para enfrentar os bárbaros. Falaram sobre o que havia ocorrido com o exército, composto dos cidadãos mais nobres da cidade, surpreendidos por uma cilada numa passagem das montanhas. Falaram do grande perigo que a cidade estava correndo. E por fim lhe disseram: o povo de Roma o nomeia agora o monarca da cidade, a fim de conduzi-lo à melhor solução. E os patriarcas pedem que venha imediatamente para poder partir de encontro aos nossos inimigos, os selvagens das montanhas. Então o que os enviados disseram? O povo de Roma está te nomeando monarca. Monarca. Anotem aí. Monarca. Certo? O Cincinnato foi nomeado monarca de Roma. Ele foi nomeado monarca a fim de expulsar os bárbaros. Certo? Falar monarca, eu me lembro da borboleta monarca. Cincinnato, agora é monarca de Roma, deixou o arado onde estava e partiu rapidamente em direção à cidade. Ao vê-lo passar pelas ruas, dando as ordens do que deveria ser feito, algumas pessoas tiveram medo, pois sabiam que ele detinha todo o poder de Roma nas suas mãos para fazer o que bem entendesse. Certo? Então as pessoas estavam com medo, porque ele estava passando na rua e falando: não, você faz isso, você faz aquilo, você coloca aqui, vai lá. E assim, ele virou um monarca, né? Agora ele tem todo o poder de Roma nas mãos dele. Cincinnato mandou apenas que os homens se armassem, ou seja, que os homens pegassem as espadas, as lanças, os escudos, e também os meninos.
Ou seja, ele mandou os guardas da cidade e os meninos, ou seja, os jovens que não tinham ido pra guerra, que tinham ficado, pegarem nas armas, colocarem armadura e bora pra guerra. E partiu à frente, conduzindo-os para a luta contra os terríveis selvagens da montanha, a fim de libertar o exército romano, capturado numa armadilha. Poucos dias depois, houve uma grande alegria na cidade de Roma. Cincinnato trazia boas notícias. Os homens da montanha haviam sido derrotados. Eles foram forçados a recuar de volta ao seu devido lugar. E agora, o exército romano, que agora incluía os meninos e os guardas, retornavam com as bandeiras desfraldadas, entoando os cânticos da vitória. E na frente marchava quem? Cincinnato. Ele havia salvado o povo romano. Uma palavrinha aqui é desfraldado. Não é sem fralda, tá? Desfraldado. As bandeiras estavam desfraldadas. Assim ficam levantadas, né? As bandeiras estão levantadas. Sim, por aí. Pessoal, até aqui alguém tem alguma dúvida? Estão gostando da história? Eu tenho só uma pergunta. É que eu queria saber se... Queria saber não. Eu acho que desfraudado é tipo uma pessoa que fez uma fraude e ela foi jogada na prisão e depois foi solta. Quase. Quer dizer, fraude é no sentido de enganação, né? De armadilha, de cilada. Mas não é o caso, certo? Desfraudado é de outra coisa, outra raiz. Tá bom? Vamos lá. Outra pergunta? Alguém? Não? Beleza. Poucos dias depois, houve uma grande alegria na cidade de Roma. Cincinnato trazia boas notícias. Os homens da montanha haviam sido derrotados. Foram forçados a recuar de volta e a seu devido lugar. E agora, o exército romano, incluindo os meninos e os guardas, retornavam com as bandeiras desfraldadas, entoando os cânticos da vitória, ou seja, cantando os hinos da vitória, que eles venceram. E à frente marchava quem? Cincinnato. Ele havia salvado o povo romano. Cincinnato poderia ter se tornado o rei, pois a sua palavra era lei e ninguém ousaria erguer um dedo contra o que ele falava. Mas, antes que o povo pudesse agradecer-lhe pelo que havia feito, ele devolveu o poder aos patriarcas romanos de cabelos brancos e retornou à sua simples fazenda. Cincinnato foi monarca de Roma por 16 dias. Fim da história. Ou seja, ele voltou e ele podia ser o rei de Roma, certo? Ele era o atual líder de Roma. O que ele fez? Devolveu o poder para os anciões, para os patriarcas e voltou lá para o sítio dele. E ficou lá de boa pro resto da vida. E ele foi monarca de Roma por 16 dias. Gostaram da história? Então vamos lá. Quais são... Pergunta complexa, hein? Quais são as virtudes que vocês conseguem ver no Cincinnato? Eu consigo ver verdade, tu não consigo ver. Não sei, eu acho que eu vi verdade. Beleza. E também. Luiz, quais virtudes você consegue ver no Cincinnato? Eu consigo ver inteligência e paciência. Boa.
porque ele soube muito sofrer, né? Ele soube muito ficar lá no canto Fala dele, que o lá, time não é de inteligência, é com sabedoria. sabedoria. Porque inteligência não é virtude. Dava conselho lá pro pessoal. Sabe por quê? É. Peraí, Maria quer falar? Eu disse assim, a sabedoria. E a prudência dele também. Ele foi bem prudente na história. Realmente. E E João? a humildade, ele também foi muito humilde, tipo assim, pra deitar tudo. Sim. Imagina, ele ter que liderar um exército inteiro. Beleza. Por Depois isso que eu coloquei a paciência. quem chegou depois, ela ficou gravada, tá bom? Então vocês podem assistir quem não pegou o comecinho. Bianca, tá quietinho? Quais são as virtudes que você conseguiu ver no Cincinnati? A sabedoria. Sabedoria. Beleza, gente. Além de tudo isso que vocês falaram, eu consigo ver assim 4 coisas principais que me chamam muita atenção nesse personagem do Cincinnati. Primeiro é que ele a humildade dele, né? Porque na humildade chegou alguém. Acho que é o Gabriel. Bem-vindo, Gabriel. Porque não é uma humildade daquela humildade falsa, sabe? Aquela que a pessoa fica, não, eu sou muito pequena, não consigo. Não, isso aí não é humildade, certo? Aquele tipo de humildade que a pessoa realmente se esconde, certo? Realmente tá tudo bem. Ela tá bem com ela mesma de ficar no canto dela, de saber que ela tá no lugar dela, entende? Tanto isso é verdade, que depois que ele vira monarca de Roma, que ele quase virou rei de Roma, tinha todo o poder de Roma nas mãos. Assim, gente, eu acho que qualquer um aqui ficaria sendo rei, né? Nossa, me escolheram pra ser rei, agora eu vou fazer o que eu quiser aqui. Mas ele não. Ele vai lá e fala, eu não quero ser rei. Por que eu queria ser rei? Devolve o poder pros anciões e volta pro sítio dele. Então, primeiramente, em primeiro lugar, o Cincinnati é uma figura de humildade. Depois, serviço, certo? O Cincinnati, ele não nega, no primeiro momento, ele não nega a liderança. Então, assim, ele negou depois? Negou depois. Mas ele poderia ter negado antes, correto? Por que ele não fez isso? Porque ele sabia que a cidade precisava dele. Alguém precisava liderar os exércitos. Alguém precisava ir lá e inspirar os meninos e os guardas, certo? E ele sabia que o chamado dele, naquele momento, era fazer isso. Por isso ele não negou, certo? Não por ele, não para ele ser o líder, não para verem como ele era bom em liderar exércitos, e sim porque a cidade precisava de alguém, certo? Para a cidade ficar viva, precisava de alguém para fazer isso. Em terceiro lugar, a gente tem desapego, certo? Ele não tá nem aí pro poder que ele tinha nas mãos. Então, quantas vezes a gente fica apegado às pequenas coisas, né? Nossa, o meu caderno, o meu lápis, essa minha coisinha aqui, aquela minha coisinha lá. Ele tinha o poder da cidade inteira nas mãos e mesmo assim deixou ir, certo? Deixou voltar para os patriarcas e ficou lá no sítio dele, com a esposinha dele, provavelmente com os filhos dele, né? E por último, ele foi corajoso, certo? Ele não ficou, ai meu Deus, mas será que eu consigo? Nossa, mas liderar exército é muito difícil, né? Acho que vou ficar aqui no meu assim. Não, ele foi lá. Ele foi responsável, certo? Ele foi responsável por uma cidade inteira durante um ataque, ok? E olha que Roma, depois, nessa época não era ainda, né? Mas depois Roma virou o maior império do mundo, certo? O império mais poderoso do mundo. Então, gente, o que a gente pode tirar dessa história? O quanto que a gente tem que ser mais humilde, certo? O quanto que a gente tem que ser mais humilde, o quanto que a gente tem que ser mais corajoso e um pouquinho mais desapegado, né? Então, vamos, uma pergunta sincera aqui pra vocês. Vocês já vocês já agradaram alguém? Vocês já serviram alguém
sem esperar nada em troca? Não precisa responder, responda nos seus corações. Ou também com belezas. Na verdade, eu não me lembro se eu já fiz isso. Entendi. Eu faço coisas sem esperar nada em troca. Muitas vezes a gente espera, né? Tipo, não, é um negócio. Já pega o terninho. Se eu fizer isso aqui pra você... Vai de negociação, né? Oi? Aí a pessoa faz negociação, né? Pois é. Não, mas, mãe, se eu lavar a louça, tem que fazer uma sobremesa pra mim. Sabe? E, gente, negociação com a mãe. Eu sou, né? Gente, isso não é exatamente perfeito, né? Fazer negociação. Porque, afinal de contas, por exemplo, com os nossos pais mesmo, eles deram uma vida pra gente, eles nos colocaram nesse mundo sem esperar nada em troca, certo? Sem esperar que a gente fizesse o mesmo por eles. Ou, por exemplo, Jesus, né? Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi lá, se encarnou, passou um monte de sofrimento nessa terra, um monte de humilhação, morreu, certo? Por você, não só por todo mundo, mas por você, especialmente por você, sem esperar nada em troca. Sem esperar que você fizesse o mesmo por ele, certo? Então que nas nossas vidas a gente possa realmente começar a se entregar mais, se doar mais para as pessoas que a gente ama, para Deus em primeiro lugar, certo? Sem esperar nada em troca. Deus não é um banco onde você faz coisas para ele e ele retribui com graças. Não é assim que funciona. Ele já deu tudo. Ele já deu a própria vida. Ele já fez tudo por você. Ele já te criou, ele já te colocou na existência, ele já te amou em primeiro lugar, certo? Como diz a Bíblia, Deus nos amou primeiro. Então, quando você fizer alguma coisa boa, uma virtude boa, você não está fazendo mais do que a sua obrigação, certo? Como diz nossas mães. Ok? Tá? E fica aí as nossas 2 lições de casa, tá bom? Não, 3. Em primeiro lugar, fazer o resumo dessa aula, tá bom? Não precisa ser só da história, tá? Pode ser do que eu falei também, pode ser do que vocês pensaram no meio da história, o que vocês mais gostaram, coloca tudo nesse resumo, tá bom? Depois, desenho, tá bom? Escolha uma parte dessa história que vocês mais gostaram e desenhem. É desenho livre, tá, gente? Não tem regra. Usem as cores que vocês quiserem, as formas que vocês quiserem, a cena que você quiser. Só tem que ser uma cena de dentro da história. Não vai me vir com uma cena de outra história, de uma série, um filme. Não, do Cincinnati, tá bom? E por último, e não menos importante, tá? Pesquisem as palavras do dicionário. Se alguém entrou depois, não ouviu uma palavra, eu vou mandar essas palavras no grupo, tá bom? Todas as palavras que eu falei aqui. E aí vocês podem ver se vocês anotaram tudo. E é pra mim mandar foto, tá? Das 6 lições. Resumo, desenho e dicionário. Diga, João. Eu sempre quantas palavras pra copiar? Sim, eu vou mandar as palavras no grupo e aí você pode copiar lá. Mas são quantas? Eu não contei, deixa eu ver aqui. Pessoal, não tem como. São 9. Eu vi 9. Ó, atrozes, magistrados, montarias, encalço, apiar, retaguarda, monarca, apto, lastimar, restaurado. São 10 palavras. Ok? Então se não tem 10 no seu caderno, você perdeu alguma. Beleza? E de novo, quem chegou atrasado, só assiste ela gravada, tá bom? Pode falar, Bianca. Logo depois que terminar pra mandar no teu privado a atividade? Sim, eu também vou mandar as atividades no grupo. Tá bom? Não esqueça de me mandar foto, tá? E sexta-feira tem aula. Mandar foto do desenho e do resumo? Mandar foto do resumo, do desenho e das palavras.
Tá bom. De tudo. Alguma pergunta? Não? Beleza. Sexta-feira tem aulas, tá? Alguns aqui vão mudar de turma, entre Bentifi e Sabiá, tá bom? E a gente se vê sexta-feira, tá? Alguns 6 horas, outros 4h15. Vocês estão aproveitando as férias? Que bom, que bom. Vamos rezar então para encerrar, gente? Uhum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, gente. Boa semana pra vocês. Até sexta-feira. Façam as lições. Tchau, boa semana. O quê? Tchau. Tchau. Tchau, boa semana. Tchau, até sexta-feira. Tchau, Pita. Tchau, Miguel.